Olá, meu nome é Guilherme Castanho. Primeiramente, gostaria de agradecer à professora Estela por ter nos dado essa oportunidade de trocarmos algumas experiências e conversar um pouco sobre a minha opção, a minha escolha profissional. Eu estudei na escola Tuiuti dos anos de 1989 aos anos 2000, sendo que após concluir o ensino médio, eu optei por cursar bacharelado em Direito, me graduando e hoje em dia exercendo a advocacia há aproximadamente 13 anos. Recordo muito bem que durante a minha escolaridade sempre tivemos alguns anseios sobre as nossas profissões, o que o futuro nos aguardava. Isso é extremamente comum em todos os que eram do meu ciclo, pelo menos. Porém, recordo que nós tínhamos na sétima série uma cadeira denominada de legislação, onde quem ministrava essa matéria era a professora Lorena. Em um certo momento, ela nos passou algumas informações sobre os direitos dos cidadãos. E eu peguei e comecei a ficar mais intrigado sobre o assunto, comecei a pesquisar um pouco mais. Então, em uma conversa particular com a professora, ela veio me expor que para a cadeira, para a matéria de direito e tudo, tínhamos as profissões de promotor de justiça, juízes, advogados, entre outros. Como, claro, não era objetivo da matéria esmiuçar o assunto sobre as profissões, eu peguei e fui me informando sobre feiras profissionalizantes, onde na época descobri uma que teve na PUC, momento onde eu reuni alguns colegas, alguns amigos e fomos lá conhecer. Chegando lá, conversei com alguns professores do curso de Direito e eles me passaram que o aluno, o bacharel em Direito, na realidade, ele tem um leque de atribuições e profissões possíveis que chegam a somar 46 atividades diferentes, podendo atuar em qualquer um dos poderes, tanto o executivo quanto o legislativo e o judiciário. No executivo, por exemplo, a gente pode atuar como auditor fiscal. Nós podemos participar de concursos como os fiscais, como auxiliares administrativos, enfim, N funções. No legislativo, como assessores, ajudando na composição, na elaboração e na interpretação da legislação vigente, né, e também na formulação de novas leis para atender os anseios da sociedade. No judiciário, aí sim vêm as carreiras mais tradicionais, que seriam a magistratura, ou seja, prestar um concurso público e graduar, prestar um concurso público e com isso vir a alcançar a magistratura, tornando-se juiz. Também temos o Ministério Público, que é uma outra carreira tradicional jurídica e muito conhecida, e a advocacia. Eu optei pela advocacia. Por quê? Porque o que foi que me levou a optar por esta profissão? Eu peguei durante esses estudos, essas indagações que eu fazia aos amigos também que já eram advogados na época, alguns que eram estudantes e tudo, eu conversei com eles e verifiquei que o exercício do direito me possibilitaria também ajudar as pessoas. Ou seja, o cliente, quando procura nós advogados, ele tem algum problema, alguma dúvida. Nós temos que escutar, entender os seus casos e apontar legalmente qual seria a solução para aquele problema que ele está nos passando. Demandaria atenção e também uma boa vontade, né, em ouvir a pessoa e orientar ela sobre os seus direitos. Outra coisa também que me deixou extremamente curioso e me motivou bastante é entender que o exercício da advocacia me possibilitaria, por exemplo, atuar em tribunais e não desacordo, em contrapartida a juízes e promotores de justiça. Ou seja, eu tenho que defender os direitos do meu cliente lá em qualquer circunstância. Quando o cliente me confia um trabalho, uma atividade, eu tenho que estar disposto a defender ele. E a legislação mesmo me autoriza a fazer essa defesa em juízo, guardada todas as formalidades legais que cabem, é claro, mas eu posso vir a contradizer uma ordem judicial, eu posso vir a questionar uma ordem judicial sem necessariamente estar recaindo em crime de desobediência e desacato. Isso me deixou extremamente instigado com a profissão, né? Então eu vim a me graduar em bacharel em Direito, após isso eu prestei as provas da ordem e hoje eu integro o quadro de advogado da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul.
Também, claro, como eu falei, o curso de bacharel em Direito nos abre uma oportunidade imensa, podendo atuar em vários setores diferentes. Talvez a pessoa não queira exercer a advocacia ou atuar na magistratura ou tornar-se um promotor de justiça, mas o curso de Direito nos possibilita, se formos olhar os editais de concurso público, a prestar praticamente todas as provas que tem. Por exemplo, se eu quiser vir a ser um militar da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul, eu posso prestar o concurso, desde que acatado, claro, a idade, as outras peculiaridades do edital, mas eu teria a habilitação para prestar concurso para oficial militar. Do Exército, a mesma coisa. Das Forças Armadas, eu poderia vir, por exemplo, para prestar um concurso e me tornar um advogado das Forças Armadas. Também, digamos que eu queira ir para o legislativo, digamos que eu queira compor um corpo legislativo, ou seja, formular a legislação. Então, acho que nada mais adequado, vocês concordam comigo, do que a pessoa entender um pouco de leis para fazer leis mais sérias, né, e que sejam passíveis de serem aplicadas aos cidadãos. Ah, Podemos, claro, voltar ao âmbito do judiciário, onde eu posso me tornar um escrivão, um juiz de direito, posso me tornar um oficial escrevente, enfim, oficial de justiça, N atribuições que a carreira, o curso de bacharel em direito me possibilita. Mas naquela época, claro, eu não sabia ainda qual parte eu iria perseguir, né? Durante a faculdade, me foram dados N noções sobre a legislação civil, trabalhista, processual, penal, enfim, nós temos uma legislação brasileira bem ampla quanto a isso. E aí, então, nós vamos, durante a faculdade mesmo, nos direcionando naquela área que nós temos mais afinidade. Eu optei pelo exercício da advocacia e hoje é uma profissão que me realiza bastante. Não só financeiramente, né, mas também como cidadão, como pessoa, como homem, como membro de uma sociedade, onde, como eu já falei, eu posso muito bem ouvir as pessoas, ajudar elas, auxiliar a buscar soluções para cada problema, né? É uma profissão que realmente me agrada bastante, né? Eu acho que a pessoa que, claro, que vai exercer essa função tem que saber que ela vai demandar leitura, pesquisa e escrita, interpretação principalmente, porque nós temos uma legislação muito ampla e se nós não conseguirmos interpretar a norma, automaticamente nós não conseguiríamos sequer expor ela através dos nossos instrumentos, que seriam as petições, para fazer com que o juízo chegue a conclusões e nos dê a procedência da demanda. Então, assim, eu recomendaria o curso de Direito, salvo estas peculiaridades, como gostar de escrever, gostar de ler e ter paciência para fazer pesquisas, porque não é nada exato. O direito ele muda, ele é uma atividade, sempre em desenvolvimento. Uma norma que se aplica hoje, daqui a um ano e meio, pode se mudar o entendimento sobre ela, levantar um outro aspecto e mudar todo o sentido daquela legislação. Então, tem que ser um profissional dessa área, tem que ser alguém que está disposto realmente a pesquisar, né? Eu diria que somos meio que uns cientistas, estamos sempre atrás da busca de um conhecimento sobre algum determinado assunto. Enfim, espero poder ter ajudado vocês, auxiliado e esclarecido algumas dúvidas. Claro que, caso queiram conversar um pouco mais, entre em contato com a professora Estela, que ela me passa algumas perguntas, farei questão de auxiliar vocês e conversar com vocês, se possível, para esclarecer eventuais dúvidas, tá? De momento, eu acho que essa é a minha contribuição. Espero que tenha sido bastante proveitosa. Um abraço a todos vocês aí, boa sorte na escolha profissional.